Olá pessoal, estou fazendo esse mapa conceitual. Foi uma atividade solicitada pelo mestrado profissional em Educação Física em Rede, o PROEF. Essa atividade é uma atividade final, uma atividade de avaliação, né, sobre a primeira disciplina, que foi a disciplina Problemáticas da Educação Física. Bom, essa disciplina ela consistiu em 5 semanas de estudo, né, que essas 5 semanas elas foram realizadas pelo AVA, ou seja, elas foram um estudo à distância, porém nós também tivemos encontros presenciais que foram realizados no Polo de Recife, né, na instituição de ensino superior de educação física, que é a ESEF, na Universidade de Pernambuco. Cada semana foram sido ofertados textos para estudo e algumas atividades que foram nos desafiando ao longo de cada semana. Primeiramente nós tivemos 2 textos: a educação física escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, e o texto relação entre o ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Na segunda semana, os textos foram Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, e o afastamento e indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Na terceira semana, os textos foram Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar e a educação física escolar e a questão de gênero. Na quarta semana, tivemos como atividade a leitura de textos complementares, né? Textos que traziam temáticas que auxiliavam a melhor compreensão e um maior aprofundamento sobre esses estudos que tinham sido feitos nas semanas anteriores, semana 1, 2 e 3. Ocorreu nessa semana 4. E agora, semana 5, essa semana que eu estou, né, onde nós estamos fazendo um processo de reflexão e avaliação da disciplina, consistindo então em 2 atividades: uma atividade avaliativa, que já foi feita, e essa agora atividade, que é a atividade do mapa conceitual, que é esse mapa que eu estou construindo aqui, trazendo para vocês. Esse mapa foi um desafio muito grande para trazer o máximo de elementos possíveis sem tornar um mapa uma coisa muito complicada de se entender. Mas eu espero que eu consiga trazer para vocês o máximo de informações pertinentes e que fique tudo bastante claro para o entendimento de todos. Bom, após mostrar a estrutura, né, que foram essas 5 semanas, eu resolvi falar então um pouco do que tratam os textos, tá? Começando sobre o texto Educação Física entre o rola-bola e a renovação pedagógica. Bom, o texto ele é um estudo feito com os professores de educação física, certo? Foi uma investigação dentro da escola e tinha como elemento conceitual a educação física como um componente curricular. Tá? Sendo assim, a educação física passa a ter objetivos e conteúdos claros. Né? No texto ele tem como concepção principal o entre o não mais e o ainda não. Como vocês sabem, né, essa visão de que há necessidade da mudança, né, da concepção da educação física que ocorria, né, antes de 1980, e aí quando vem então o movimento renovador, a toda essa concepção, essa mudança, a criação, né, de novas propostas pedagógicas e essas propostas de cunho culturalistas
E aí a educação física vem avançando ao longo dos anos, né, a partir desse momento que foi chamado como um momento de crise na educação física. Bom, só que aí a gente se encontra hoje mais ou menos aqui, entre o não mais e o ainda não, ou seja, não estamos reproduzindo a educação física que ocorria nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80, né, até o início dos anos 80, mas também estamos aquém do que as propostas pedagógicas almejam para o ensino da educação física na escola. Práticas norteadoras, né, que o texto traz, que é a tradicional esportivista, o abandono pedagógico e a prática inovadora, ou seja, são as atuações dos professores, né, os professores mais tradicionais, ligados, voltados para a parte esportiva, os professores que exercem o rola-bola, que é essa questão do abandono pedagógico, e os professores que querem então romper tanto com a prática tradicional quanto com essa parte do abandono, não aceitando essas condições e tentando trazer essa prática inovadora. Como a gente sabe, é uma luta muito grande, pois há uma questão que é justamente essa aqui, da concepção da cultura escolar, né? Ou seja, a concepção que a escola tem sobre a educação física. E aí a escola, quando eu falo escola, eu falo na questão da direção, os coordenadores, os professores de outras áreas, os alunos. Então, toda essa visão que eles têm sobre a educação física, né, é uma luta para que o professor que está com essa prática inovadora, que almeja fazer essa prática inovadora, consiga ter êxito. Já o professor que tem um abandono pedagógico não é cobrado, porque na cultura escolar, tanto o professor tradicional quanto o professor do abandono pedagógico é mais compreendido em alguns casos, embora todos almejem que o professor de educação física seja inovador. Porém, não está claro para a escola, não está claro para a sociedade como isso ocorre, como essa inovação deve ocorrer, né? E aí a análise do texto é o processo de transformação da educação física, tá? A visão de trabalho dos professores, né? As condições objetivas de trabalho, ou seja, questão do material, dos materiais didáticos, do espaço, né, que as unidades têm para oferecer para o professor e para o aluno para poder as práticas de educação física ocorrerem, né? A questão cultural da escola, que eu já falei, e a disposição social dos professores são as informações que o texto trata de forma mais resumida, tá? Bom, o texto seguinte é a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, certo? Foi o segundo texto da primeira semana. Bom, esse texto traz a educação física tendo um duplo caráter, né? Ou seja, o ensinar a fazer, que é um modelo tradicional, e em contrapartida, o ensinar sobre o fazer, que é o movimento renovador de 1980 que eu citei aqui. Bom, o modelo tradicional, como vocês sabem, ele priorizava os conteúdos esportivos, né? Tinha a educação física como uma atividade voltada para a parte da saúde, para o lazer, né?
E os conhecimentos que eram valorizados era o conhecimento procedimental, ou seja, o fazer. Já o caráter de ensinar sobre o fazer, que se inicia com aquela crise de identidade lá da educação física de 1980, né? Gera-se então diferentes propostas pedagógicas em educação física de cunho culturalistas. A educação física passa então a ser vista como um componente curricular, né? Uma disciplina que deveria ser valorizada e, portanto, ela passa a ser exigida nas escolas, não era mais vista como uma atividade. E a partir do momento que ela se torna um componente curricular, ela traz consigo conhecimentos procedimentais, conceituais e atitudinais. Tá? Então a gente cria aqui esse triângulo de conhecimentos. E o texto também aponta alguns equívocos que ocorrem quando se trata nesse outro caráter, nessa outra visão, nessa outra ótica do ensinar sobre o fazer, que é a valorização do ensinar sobre o fazer, excluindo o ensinar a fazer. Ou seja, alguns professores eles se preocupam mais em ensinar sobre o movimento, entender o movimento, mas deixam de lado o movimento. Então não ensina, não explica sobre o movimento através do movimento, e sim explica o movimento, contextualiza, conceitua aquela prática, mas não ensinando-a. Né? E a gente sabe que o objeto principal da educação física é o movimento, é a prática. Então, a educação física ela não pode ser ensinada de forma conceitual apenas, nem procedimental apenas. A educação física ela tem que utilizar-se do movimento e a partir dele, né, você entender de forma conceitual tudo o que envolve aquele elemento da cultura, né, aquele elemento da cultura corporal de movimento. E aí os conhecimentos atitudinais eles vão aparecer também. Um outro equívoco é a separação entre ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer. Ou seja, professores que, por exemplo, ensinam na sala de aula, né, dão as aulas teóricas e em outro momento eles vão para a quadra, para o pátio da escola, para outro ambiente para ensinar o movimento, né, não contextualizando. E muitas vezes ocorre do professor ensinar a parte conceitual, a parte histórica, né, de determinada prática esportiva, ginástica, dança, luta, mas quando chega na hora de se realizar aquele movimento, de fazer aquela atividade acontecer, a atividade ela não está realmente ligada com a teoria, ou seja, o que ele viu antes não se materializa naquele outro espaço. Bom, na semana 2 nós temos educação física como componente curricular da educação básica, né? Aspectos legais. E aí, nos aspectos legais, nós temos aqui, então, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, as famosas LDB. E a LDB de 1961, né, que traz a obrigatoriedade da educação física do pré-primário aos 18 anos, né, educação pré-primária até aos 18 anos. Em 1971, há uma alteração na lei e aí a obrigatoriedade passa então a ser sem limite de idade. Né? Porém, a partir daí,
traz também a ideia de uma disciplina facultativa, ou seja, uma atividade facultativa, né? Na realidade era vista ainda como atividade, uma atividade facultativa que iria agora de acordo com determinados critérios, ou seja, era facultativo para quem trabalhasse mais de 6 horas por dia e estudasse à noite, né? Era facultativa também para quem tivesse mais de 30 anos de idade. Era facultativo também para quem estivesse no serviço militar e se tivesse alguma doença, né, física que o incapacitasse de fazer parte das aulas de educação física. Bom, em 1996, né, a educação física passou a ser vista então como componente curricular, e aí o projeto político-pedagógico deu às escolas o poder de então definir, discernir como as aulas ocorreriam, né? Quantidade de aulas, o horário que as aulas ocorreriam, como seriam as aulas em si. E aí passou então a se criar a cultura das aulas no contraturno, né? Essa cultura das aulas no contraturno, após alguns estudos, percebeu-se que aumentava o número de casos de dispensa, ou seja, as dispensas passaram a ser muito elevadas por conta disso. Em contrapartida, as aulas que ocorrem dentro do turno regular, né, ou seja, juntamente com as demais disciplinas, tinham um número de dispensa menor. Tá? Isso também foi visualizado. E em 1997 ainda foi acrescentado como dispensa o direito de dispensa, né, o direito da educação física ser facultativa para as mulheres com prole e alunos de pós-graduação, ou seja, mulheres que tivessem já filhos, né, e os alunos de pós-graduação. Logo em seguida temos aqui em 2003 a lei número 10.793, né, que aí em alguns casos, para alguns autores, ela vem ser dita como um retrocesso, pois a educação física ela passa a ser facultativa em todos os turnos, ou seja, ela não é mais facultativa apenas aos alunos do turno noturno, mas sim para alunos de todos os turnos que se enquadrem ainda nesses critérios que foram ditos anteriormente. Minha visão sobre essa questão é que realmente é um retrocesso muito grande, porém ainda é uma situação para ser discutida, ser debatida, ao invés de estarmos agora afirmando algo, mas podemos colocar aqui como um caráter de opinião, né, que o retrocesso realmente ocorre nesse caso. Bom, o texto seguinte é o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar. Ele está aqui em cima, o afastamento e a disciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, né? Ele traz a informação de que as aulas de educação física, elas são tidas com a falta de envolvimento dos alunos, né? E quais são as principais causas dessa falta de envolvimento dos alunos? A repetição dos conteúdos, ou seja, as aulas são repetitivas, né? É sempre aquela prática, muitas vezes do rola-bola, é sempre uma prática descontextualizada, né? Que não traz significado para o aluno, que não faz sentido, que ele não consegue levar aquele conhecimento aprendido ali, adquirido ali,
para o cotidiano dele, para o dia a dia dele, para a família dele. Então, os alunos vão começando a se afastar da prática de educação física, embora eles adorem a educação física, sejam as disciplinas mais amadas por todos, mas na hora de se fazer a aula, muitos não se envolvem com ela como esperado, como os professores gostariam que os alunos se envolvessem, né? Temos também o insucesso nas aulas práticas, né, que é um fator desmotivante. Temos a exclusão dos menos hábeis, né? E tudo isso vai gerando então esse desinteresse. A partir do desinteresse nós temos o afastamento e nós temos a indisciplina durante as aulas. O afastamento é aquele aluno que ele vai para a aula e ele arruma milhares de desculpas para não participar da atividade naquele momento. E a indisciplina é aquele aluno que está ali na aula, mas ele não está participando, ele não está colaborando, ou ele está realmente tentando atrapalhar o processo de criação da atividade, né? De criação não, de execução das atividades e das discussões que ocorrem naquele momento de aula. E o texto vai trazer também como soluções possíveis contemplar diferentes conhecimentos, diferentes conteúdos, né? Diversificação das aulas, ou seja, aulas diversificadas que fujam desse padrão de repetição, e o desenvolvimento de valores e atitudes, que é justamente essa questão para combater, no caso, a indisciplina, né? Então, mas esse processo aqui, ele só consegue ser possível quando o professor ele consegue contemplar diferentes conhecimentos que estão atrelados, né? O aluno consegue observar esse conhecimento e levar esse conhecimento até a realidade dele, e diferentes aulas diversificadas que consigam fazer com que o aluno se sinta desafiado, se sinta motivado, se sinta interessado em participar daquelas aulas. Então, o desenvolvimento de valores e atitudes é uma coisa que vai acontecer de forma muito mais fácil. Bom, nós temos na terceira semana inquietações no tratamento do esporte e na educação física escolar. Né? Inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Temos aqui o texto, e o texto vai trazer um modelo esportivista e uma abordagem renovadora. Tá? Também são duas óticas, né? O modelo esportivista e a abordagem renovadora, duas formas diferentes de prática. E nós temos no modelo esportivista um conteúdo hegemônico. Nós temos aulas sem contextualização, nós temos aulas que prioriza a técnica acima da tática, e que o modelo dela é o ensinar a fazer. Né? Já na abordagem renovadora, nós temos a tática acima da técnica, nós temos o ensinar sobre o fazer como modelo de ensino, aulas que passam então a ser contextualizadas, ou seja, aulas que vão ter significado, que vão trazer valor e conhecimento ao aluno. E nós temos aqui então diversas modalidades esportivas, o esporte sendo um fenômeno sociocultural. Além, né,
dessas modalidades esportivas, nós podemos acrescentar também na abordagem renovadora aulas que vão trazer diferentes conteúdos e diferentes temáticas da educação física. E vamos abordar também outros temas como ginástica, dança, luta, jogos, que também são fenômenos da cultura, da cultura corporal e da cultura corporal de movimento. Bom, e o último texto que nós lemos foi a educação física escolar e a questão de gênero, né? E aí o texto ele vem trazendo essa questão da diferença entre gênero, sexo e orientação sexual, né? A questão da aceitação do corpo, as pessoas, o adolescente aceitar o seu corpo, aceitar suas diferenças, principalmente meninos e meninas, as diferenças que elas são biológicas e elas são culturais. As diferenças biológicas, elas não podem ser negadas, né? E deve haver então a convivência, o estímulo à convivência, né, entre jovens de ambos os sexos, para que eles aprendam a compreender um ao outro, né? E cultural, que é menino e menina, aonde os meninos culturalmente têm atividades que são mais desafiadoras, enquanto as meninas elas têm no seu dia a dia, no seu cotidiano, ofertado a elas atividades mais passivas, né? E aí a gente diz isso não só pela questão da família, que muitas vezes diz a menina que o que ela não pode fazer, você não pode fazer tal prática, você não pode agir de tal maneira, você não pode brincar com tal objeto, você não pode brincar com esse grupo de jovens porque você é uma menina. Já o menino, ele tem um maior número de possibilidades de atividades. E muitas vezes ele só é privado de fazer qualquer coisa quando ele quer fazer alguma atividade que a sociedade julga ser uma atividade para as meninas, ou seja, uma atividade mais passiva. E isso é influenciado pelos pais, é influenciado pelos amigos, é influenciado pela televisão, é influenciado pela internet, ou seja, as mídias sociais em geral. A partir daqui, nós temos então agora propostas inovadoras. Essas propostas, ela prioriza a equidade de gênero, né? As aulas mistas, ou seja, rompe com a ideia de aulas para meninos ou aulas só para meninas, certo? E o mais importante, a participação de todos nas aulas, porque temos, tá? As aulas mistas muitas vezes nas escolas, porém no momento de aula em si, essa aula mista ela não ocorre. Por que ela não ocorre? Porque lá, de forma intencional ou não, né, alguns professores permitem que haja uma separação nas atividades, deixando os alunos livres para decidir o que vão fazer, ou até mesmo orientando os alunos a diferentes atividades, gerando então um grupo só de meninos e um grupo só de meninas. Embora esteja ocorrendo uma aula, né, com uma série que é mista, porém a aula ela não está sendo propriamente mista, pois os grupos se separaram, né, entre meninos e meninas. Não foi então propiciada essa participação de todos juntos, né, ao mesmo tempo praticando a mesma atividade. E a partir daí, entendendo, compreendendo as limitações, né, as potencialidades do outro, respeitando suas diferenças, respeitando seus interesses, respeitando seus limites,
preocupado em auxiliar ao outro para que o outro consiga fazer determinada atividade, determinado movimento, né? Porque nós sabemos que tem determinadas atividades que numa aula mista ela pode ser muito mais, como eu posso dizer, bem aproveitada, né? Bem concretizada do que em aulas separadas, aulas com um único gênero, por exemplo. E para isso, caso se faça necessário, a modificação de algumas regras para que as atividades possam oferecer, né, condições iguais para todos, tanto meninos quanto meninas, né, gerando então essa igualdade de oportunidades e gerando também o diálogo, né, que deve estar presente durante todo o processo das aulas e que deve estar presente também sobre essa discussão de gênero, assim como sobre as demais discussões que foram tratadas e que são tratadas na educação física. Então, nós temos aqui os seis textos que foram estudados. Como eu falei para vocês, temos também os textos que foram complementares, mas não tinha como trazer os textos complementares aqui nesse mapa, tá? Mas não vamos esquecer que os textos complementares eles serviram até para dar mais aprofundamento nesses textos que foram direcionados para o nosso estudo nas primeiras 3 semanas, e agora essa atividade que é a atividade para finalizar e avaliar a disciplina, que é a criação do mapa conceitual e explicando o mapa. Bom, primeira vez que eu venho fazendo a explicação do mapa conceitual, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que todos tenham entendido. Espero também que caso alguma dúvida haja, que alguma dúvida tenha permanecido, tenha ficado, que vocês não fiquem acanhados de perguntar. Vou ter o maior prazer em responder as dúvidas que porventura possam vir a aparecer. E é isso, pessoal. Desejo um excelente trabalho para todos vocês, um excelente curso, e nos vemos então agora na próxima disciplina. Um abraço para todos vocês.